Fala galera, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Nem Te Conto. Estamos aqui na nossa segunda-feira fazendo aquele vídeo, aquele resumo semanal. E esse resumo de hoje é do dia 6 ao dia 13 de dezembro, com as notícias de tecnologia e o que aconteceu, do que é mais importante aí no mundo de tecnologia. Vamos bater um papo sobre isso logo depois da nossa vinheta. Bom, galera, vamos começando logo pedindo a você para você se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo, certo? E comentar aí algumas das notícias, quais as que foram, qual a que foi mais impactante aí para vocês. Vamos começar com a história do TikTok. O TikTok tá no meio de uma guerra, no meio de uma briga, Estados Unidos e China, certo? E várias apelações, disputas em tribunais, etc. E a última questão é o seguinte: a justiça americana confirmou uma lei, tá, que exige que a ByteDance é a detentora do TikTok, é uma empresa chinesa, ela vai ter que alienar, ou seja, vai ter que cortar e vender as operações do TikTok nos Estados Unidos até 19 de janeiro, certo? Ou seja, vai ter um baita num problema aí. Por quê? Primeiro, o TikTok ele tem 170 milhões de usuários. 170 milhões de usuários, tá? E bilhões de receitas. Outra questão importante é que o TikTok, dentro do conceito chinês e patente tecnológica, o algoritmo que faz parte do TikTok e que tornou o TikTok uma coisa globalmente famosa e importante é uma patente que faz parte do governo. Afinal de contas, tudo faz parte do governo e não pode ser vendido. Ou seja, temos um TikTok, a justiça americana obrigou que a empresa vai ter que ser vendida. Se a empresa não for vendida, ela vai ser fechada nos Estados Unidos, vai ser bloqueada nos Estados Unidos, e o governo chinês não vai liberar a venda desse ativo, o algoritmo que faz com que o TikTok funcione do jeito que ele é. E aí vem uma série de situações. Primeira situação é que existem consequências gigantescas. Por exemplo, agora o TikTok Shop, ele rendeu 100 milhões de dólares só de vendas no Black Friday. Tem um monte de gente que investiu dinheiro lá, empresas, publicidade, criadores de conteúdo, tá todo mundo nesse barco. E muitos alegam que se a empresa for efetivamente bloqueada nos Estados Unidos, na verdade iria ferir, iria de encontro à primeira emenda, né, que é a questão que os americanos prezam muito, que é a liberdade de expressão. Então, temos um problema. Até o dia 15 de janeiro, a gente vai descobrir como é que esse negócio vai funcionar. E até o dia 19 de janeiro, a gente vai descobrir como é que esse negócio vai funcionar. O TikTok vai recorrer à Suprema Corte, vai alegar a questão da primeira emenda, né? E a coisa vai tocar, certo? Isso aí vai se estender durante muito tempo. Não é uma batalha fácil de se terminar. Bom, uma outra notícia interessante é o seguinte: El Salvador lucra com o aumento das participações globais em Bitcoin. Há algum tempo atrás eu já falei para vocês que El Salvador ele é um dos poucos países, na verdade, e que tornou o Bitcoin como sua moeda principal. É uma moeda principal, é tipo assim o dólar ou o real, e lá uma das moedas principais do governo é o Bitcoin, tá? O que na época foi considerado uma coisa maluca, em loucura do governo, mas foi aprovado e agora o pessoal está lucrando porque o Bitcoin está disparado lá em cima. Passou recentemente de 100 mil dólares o valor do Bitcoin. Então, se está subindo, o país está lucrando, tá? Mas tem outras questões importantes que estão relacionadas com o Bitcoin que a gente vai conversar agora. Olha só, Rússia está tentando criar, ou está pensando em criar, reserva estratégica de Bitcoin. Então, é uma iniciativa para seguir uma tendência global com países como El Salvador, Polônia e Brasil. É isso aí, velho. Saiu uma lei, uma legislação, tá no Congresso essa legislação, tá? Foi colocada no Congresso dia 1º de dezembro, é isso? Para que o país ele tenha uma reserva de... não foi 1º de dezembro, 1º de dezembro é a notícia, foi colocado no final de novembro. Para que o país tenha uma reserva de criptomoeda, especificamente Bitcoin, tá? E que isso possa servir aí como uma dos alicerces, das bases
financeiras do país. Cara, isso é um problema gigante, tá? Porque eu vou citar aqui o professor Roncalha, que é uma pessoa que eu costumo acompanhar, que eu costumo assistir, e ele coloca o seguinte, que Bitcoin não é nem para ser chamado de moeda. Isso é o que ele fala, tá? Bitcoin não é nem para ser chamado de moeda, dada a volatilidade, a altíssima volatilidade e a altíssima insegurança que esse ativo representa. Tá? Então, uma moeda, para ser considerada moeda, segundo o professor Roncalha, tem que ter um nível de estabilidade e uma série de outros elementos que aí ele explica melhor nos vídeos, nas entrevistas que ele dá e nos livros que ele publica. Mas a partir do momento que você quer usar essa criptomoeda como uma base monetária do teu país, dada a extrema volatilidade dela, pode ser um baita de um problema. Vamos ver o que é que vai dar. O Willow! Você já ouviu falar do Willow? O Willow é o chip de computação quântica do Google. Tá? Então, o Google lançou agora o Willow, é o chip de computação quântica, e a galera tá pirando com esse negócio. Tá? Uma das coisas principais que o Willow trouxe é exatamente uma questão relacionada à correção de erros. Por quê? Porque os chips quânticos, processadores quânticos, eles apresentam naturalmente erros. Tá? Porque eles têm a questão do princípio de incerteza, tem a questão de você estar trabalhando em elementos quânticos, tudo isso leva o computador, leva o chip naturalmente a errar uma conta. Só que o Willow, não, ou pelo menos bem menos do que os outros processadores. Então, quanto mais capacidade ele tiver, menos ele erra. Isso é um negócio muito louco. Outra coisa importante foi o seguinte, que o Willow completou um cálculo em 5 minutos, ou menos de 5 minutos, que levaria aos supercomputadores mais rápidos do mundo, espantosos 10 septilhões de anos. Certo? 10 septilhões de anos. Isso é um tempo maior do que a idade do nosso universo. Certo? Ou seja, se eu tivesse um cálculo para ser feito, e esse cálculo fosse jogado no supercomputador, esses supercomputadores iriam demorar mais tempo para calcular, para resolver esse problema, do que a idade toda do universo. Absurdo o negócio, absurdo. Então, o lançamento desse supercomputador realmente foi um baita de um boom, um baita de uma novidade aí na semana que passou. Beleza, galera? Gostou? Achou legal o conteúdo? Então se inscreve no canal, dá o like no vídeo. A gente se vê em outros vídeos aqui do nosso canal Nem Te Conto. Um abraço e até a próxima.